nesse momento aqui. Vamos começar a nossa live de hoje aqui, ó, domínio aéreo, né? O Brasil recebeu, foi anunciado entre ontem e hoje, né? Um lote dos mísseis Meteor, esse que está na foto aí embaixo, pouco abaixo. Ali está o nosso F-39 Gripen, que é o nosso novo vetor aéreo, né, de caça supersônico, e o míssil que irá equipá-lo, o míssil principal, né, de médio alcance, de 200 quilômetros de alcance, dá para você buscar o inimigo muito além do alcance da visão, né? Então, já é um grande diferencial aí para o Brasil. Não vou explicar muito do ponto de vista técnico, não é o propósito da live aqui em si, pode fazer vídeos depois para isso, mas eu acho que é importante. E nós vamos começar agora. Dá like, se inscreve e compartilha. Na nossa capa aí do domínio aéreo está o nosso caça F-39 Gripen, está o presidente da República, é óbvio aí, é uma conta alta a ser paga, e o tenente brigadeiro Batista Júnior, comandante da Força Aérea, né? Destacamos aí. E vamos dizer assim, o que nos anima no dia de hoje, né? Essa notícia: Fábio recebe lote de mísseis, míssil Meteor, reforça a capacidade de combate do Brasil. Eu vou falar algumas coisas aqui, isso está rodando na imprensa, é óbvio, e vou tentar acrescentar aqui algumas informações, porque muito tem circulado na imprensa, e o que o pessoal sabe é a nota oficial. Como eu tenho informações anteriores, eu estava lá atrás na negociação, eu não participei da negociação, mas eu estava nos mesmos eventos que circularam ali em torno da negociação, e a gente tem algumas informações aí que eu não vi circulando na imprensa. Até a questão de valores e quantidade, lembrando que é números aproximados, tá? E aí a gente vai trazer um pouquinho aqui para vocês. Vamos lá. Primeiro vou pegar o que saiu na imprensa geral. Essa matéria está aqui no Pátria Digital. A Força Aérea Brasileira recebeu o segundo lote de um míssil Meteor, que vai equipar as aeronaves F-39 Gripen, cujas primeiras 4 unidades foram entregues pela SAAB no dia 24. Até fazer uma correção aqui na matéria, na verdade nós já temos uma aeronave no Brasil, já há mais de ano aqui, fazendo teste, tem muito material inclusive sobre ela aqui, e foram entregues mais 4. Inclusive o comandante da Força Aérea foi no mesmo dia do evento do jantar em homenagem à Força Aérea, ele estava lá na Suécia e recebeu pessoalmente as 4 aeronaves. Já são 5. Essas 4 aeronaves vão chegar ao Brasil logo no início agora de 2022. Elas já estão prontas, não é? O que está sendo feito é a logística de transporte. Elas vêm de navio, né? É um transporte delicado, são equipamentos estratégicos, e logo no início de janeiro aí nós vamos receber, vamos fazer a cobertura e vamos trazer aqui também. Ao todo, nós devemos ter, para esse primeiro lote de compra dos Gripen, nós vamos ter em torno de 36 desses caças. Olha, são caças da geração 4++. O mundo hoje fala na geração 5. Você tem lá, principalmente os Estados Unidos, liderando esses caças de geração 5. Salvo engano, você só tem na geração 5 os Estados Unidos, a Rússia, mas tem controvérsias, né? E eu sei porque conversei inclusive com o comercial lá à época sobre o desenvolvimento, deu muito problema o T-50, que agora virou Su-57, Tu-57, enfim. Mas não, assim, tem questões duvidosas, não é 100% da capacidade como o americano desenvolveu, e os chineses. Mas o Brasil tinha inclusive a opção, quando resolveu adquirir os seus caças para o programa FX2, um processo de aquisição que durou mais de 20 anos, né? Optou por parceiros que pudessem transferir totalmente a tecnologia para o Brasil e nós pudéssemos nos educar dessa tecnologia e sermos players do mercado com isso. Eu não vou entrar em muito detalhe técnico, mas basicamente da tecnologia atual dos nossos F-39 Gripen para os caças F-35, por exemplo, americanos, ou outras modalidades que são de 5ª geração, você tem basicamente o recurso da invisibilidade perante radar. O Gripen não detém essa tecnologia e a maioria dos caças do mundo não detém também. Mas nós temos outras tecnologias agregadas ao Gripen que se assemelham a isso do ponto de vista de cegar eletronicamente o inimigo. Tá? Então, é mais do que suficiente. Primeiro que é superior
a nível de hemisfério sul, e mesmo se nós formos falarmos aqui de Europa, nós estamos à frente aí na vanguarda da tecnologia. Mas o mais importante é que esses caças dão à indústria de defesa nacional a possibilidade de aprender com a construção e projetar as próximas gerações. Então, só quem possibilitou isso de forma ampla para o Brasil, permitindo inclusive que nós possamos conhecer todo o processo tecnológico e aperfeiçoá-lo, e mais ainda, poder comercializar essas aeronaves com outros parceiros nossos em determinados setores do mundo, já foi a maior vantagem do processo. Ao contrário do que muita gente acha, a imprensa tentou deixar valer de que houve muita interferência política na escolha do Gripen, eu estava muito próximo. Aliás, eu estava no dia da assinatura do contrato do Gripen lá na Suécia, lá em Estocolmo. Eu estava lá por outro contrato nosso, que é a parte do programa de embarcações, e nós assinamos, inclusive, um MOU nesse mesmo dia, lá, um memorando de entendimento. E eu acompanhei todo esse processo muito de perto. Eu jantei, inclusive, com o comandante da Força Aérea no dia e o ministro da Defesa. No mesmo dia, um jantar a quatro pessoas, éramos eu, o ministro da Defesa, o comandante da Força Aérea, o brigadeiro Rossato, e o finado, meu colega da Imbra, que era um dos que participava do processo aqui no Brasil para a construção, Jairo Cândido. Meu colega, diretor também do Condefesa, muitos anos foi o titular do Condefesa, hoje já não está mais entre nós. Foi em 2000, agora fugiu da memória aqui, acho que 2018, isso, 17, 18. Não, 2015, né? E eu conheci todo o programa. E eu perguntei diretamente ao comandante da Força Aérea, o brigadeiro Rossato, à época, se a escolha tinha muita polêmica. E eu vou dizer o que eu ouvi no dia da Força Aérea, só bastidor. Muita gente fala que essa escolha foi influência do Lula ou da Dilma para essa escolha. Eu disse, não, a escolha final foi do comando da Força Aérea, do alto comando. Na verdade, a escolha política seria o vetor francês. É bem polêmico o que eu estou falando aqui, eu nunca falei, muito menos em live aberta. Eles forçaram muito a barra, principalmente o Lula, para que nós fechássemos o Rafale. E a Força Aérea fez a sua própria escolha pelo domínio da tecnologia. Muita gente não entendeu à época, porque se pagou muito caro por um equipamento que a proposta americana talvez tivesse saído mais barato. Só que a proposta americana, que era os F-18 Super Hornets, por exemplo, você praticamente estava comprando um produto de prateleira pronto que você não tinha acesso a nada. Eu acho que até para pintar a bandeira do Brasil no avião você tinha que pedir autorização. Já o Gripen é algo que o Brasil está desenvolvendo junto com a Suécia. E aí vem um ponto de interseção, que era isso que eu gostaria de trazer para vocês. O assunto já vou chegar no míssil. Eu estou falando primeiro quem vai carregar o míssil, que é o avião, que é o caça. A minha abordagem aqui é diferente. Não é aquela, quanto a velocidade, tudo, a gente vai até falar um pouquinho, mas a minha questão é estratégica para isso. Aí vem a diferença. Quando nós fazemos uma parceria, por exemplo, se o Brasil fizesse o mesmo tipo de parceria com a China, ou sei lá, com a Rússia, ou até mesmo com os Estados Unidos, para esse tipo de equipamento, a última palavra é desses caras. Eles são potências militares e nucleares e econômicas. Tá? A última palavra sempre será deles. Quando o Brasil optou por fazer essa parceria com a Suécia, apesar dos maus brasileiros acharem que tudo é mais lindo no terreno dos outros, o Brasil é uma potência econômica e militar maior do que a Suécia, muito maior. Tem lá, não vou comparar o estilo de vida, qualidade de vida do sueco, o lugar é lindo, não acontece absolutamente nada de anormal lá, não tem violência, tem uma carne de caça deliciosa, enfim. Eu não estou falando sobre isso, estou falando enquanto potência. Nós temos condições de conversar tete a tete com eles e impormos as nossas vontades mútuas. Isso só dá certo se os dois saírem satisfeitos. Então, essa é uma das melhores parcerias que o Brasil poderia buscar. Né? Da mesma forma, eu lembro bem disso, que seria também uma opção, e foi um pré-contrato, na verdade um memorando de entendimento também, lá em 2015, que já estava sendo assinado com a Ericsson, que aliás é o mesmo grupo econômico, tem lá em cima, na cadeia de comando, o mesmo grupo econômico da Saab, que fabrica o caça, tem a Ericsson sobre o 5G. Mas enfim, isso é outra conversa. Então, esse tipo de parceria é muito mais bem-vinda para o Brasil. O Brasil tem autonomia, até como cliente.
Por quê? Os Estados Unidos têm contrato com todo mundo sobre equipamentos militares. Fazem fila os países para uma parceria com o americano. Essas parcerias, normalmente, são parcerias onde o pacote já vem fechado, você pode definir muito pouco, mas são mais baratas. Mas você não tem autonomia sobre os produtos. Já a parceria que o Brasil fez com a Suécia foi muito mais vantajosa para nós. Então, assim, foi uma escolha interessantíssima. Espero ter tirado essa dúvida de algumas pessoas, porque quando a gente fala nesse programa dos caças, o pessoal só lembra, a própria Lava Jato tentou incluir, né, nas investigações uma espécie de propina que o Lula teria recebido, ou filho do... Não quero nem entrar nessa questão, não sobre a SAB, mas pelos franceses, né? E, enfim, se teve, eu não sei, mas não prosperou, porque a palavra final foi da própria Força Aérea. Então, só um esclarecimento. E ainda vou dizer, nem sei se a maioria das pessoas, talvez até da própria Força Aérea, tem conhecimento disso. Essa é uma conversa que eu tive pessoalmente com o comandante, o brigadeiro Rossato, à época, no mesmo dia, inclusive, da assinatura do contrato lá. Eu deveria até ter separado a imagem aqui. Ah. Pois bem, dito isso, o Brasil deve ter 36 dessas aeronaves nos próximos anos, ainda nessa década. E a ideia, inclusive uma das ideias, quando houve a diminuição do KC-390, do KC Milênio, de 28 aeronaves para 15 ou 16, a ideia é que a economia financeira desse programa poderia reverter e se dobrar a quantidade de Gripens, de caças. Ou seja, você teria menos avião de transporte, mas teria uma quantidade maior de caças. O Brasil tem aproximadamente como a sua aviação de caça baseado principalmente no F-5M, um avião muito antigo, muito eficaz, mas está há muito tempo, acho que é um avião de um projeto de mais de 50 anos, mas que recentemente teve para toda a sua frota renovada, com equipamentos aviônicos, enfim. E está dentro de uma coerência para tempos de paz, vamos dizer assim. Mas não é assim que se trabalha, você precisa estar um passo adiante e pronto para emergências. Então, hoje, nós já estamos recebendo as aeronaves e a nossa capacidade vai ser muito superior. Quem estava à frente de nós, como potencial risco na América Latina, você poderia citar a própria Venezuela, mas eu não considero que o Brasil entre em conflito com a Venezuela. Você tem que estar sempre mantendo o equilíbrio de acordo com o tamanho que você tem. Como o Brasil é o maior país da América Latina, tem meio que a obrigação de estar acima dos seus vizinhos, né? Mas mantendo um determinado equilíbrio. E nós temos lá os Su-30 da Venezuela, que são equipamentos russos, equivalentes mais modernos, mas eles têm em pouca quantidade. Aliás, tem até uma quantidade razoável, mais de 20 equipamentos, mas não voa 10 hoje. Aliás, eu tive uma informação interna, há um ano e pouco atrás, eu estava conversando com um amigo lá, disse, hoje, se sair de 6 a 8 aviões do solo, é muito. Eles conseguem fazer exercício no máximo com 4 ou 5 aeronaves. Então, isso é devido ao problema de pessoal e também de reposição em peças. Mas isso pode ser efetivamente contornado. Mas com a chegada dos novos Gripens, a gente já supera essa turma. Eles têm lá também, eu acho que 6 F-16 que ainda estão operacional, mas não voa 3. Então, não é um grande desafio. Quem está mais operacional na América Latina também é o Chile, mas nós não temos nenhum tipo de contenda com o Chile, nem sequer temos fronteira. Aliás, um dos poucos países na América Latina que nós não temos fronteira, é com o Chile. Fronteira terrestre, né? Então, assim, o Brasil está mantendo o equilíbrio aí regional e agora ele passa pela superioridade, para a questão da superioridade aérea. Pois bem, com as chegadas aí dos Gripens, nós precisaríamos ter um vetor, porque o avião está lá, ele é um vetor de transporte, né? Ele precisa agir de alguma forma. E vamos dizer, a arma principal escolhida, além do canhão e dos mísseis de curto alcance, são os mísseis de médio alcance. Então, o Meteor é um míssil de alcance de, acho que 200 quilômetros, e é o mais moderno do mundo nesse segmento, porque ele alia duas tecnologias. O Brasil ainda vai ralar um pouquinho para chegar nesse tipo de tecnologia, porque ele tanto tem um motor foguete como tem um motor scramjet. Por que eu estou trazendo essa informação? Porque ontem nós trouxemos aqui a proposta, né, com o teste do nosso hipersônico brasileiro, que é o 14X.
E nós temos previsto para entrega, a ideia era que entregaria esse ano ainda, mas eu acho que já ficou para 2022, dos nossos AVTM, AVMTC, enfim, muda de vez em quando essa sigla. Eu já tive aqui, aliás, eu não sei se é essa foto, mas acho que fui eu mesmo que tirei em 2019, essa foto é da LAAD de 2019, mas senão eu tenho outras fotos aqui que eu tirei lá na LAAD, e também conheço todos os diretores, tanto os anteriores como os atuais aí da Vibras, que é o principal responsável. Mas é outra tecnologia, muito mais convencional, porém outra proposta também, porque aqui trata-se de um míssil de cruzeiro, né? Aqui, que inicialmente 300 quilômetros, por conta da limitação dos tratados que o Brasil é signatário, né, de carga e alcance, mas é outra proposta. Já esse míssil Meteor é um míssil muito menor, mais leve, mais compacto, mas com alcance tremendo, porque une as duas tecnologias. E é a última palavra em mísseis, acho que no mundo, para ar-ar, né? Ou seja, a partir de um caça disputando com outro caça, um dogfight ali, que hoje nem é mais tão próximo, né? Você, com certa distância, é que você vai abater o inimigo. Eu vou ler aqui um pouquinho para a gente continuar. Meteor é um míssil BVR, em inglês, Beyond Visual Range, além da visão, né? Uma visão além do alcance, vamos dizer. Basicamente, aqui é a espada do Thundercat, né? Uma visão além do alcance, que significa além do alcance visual e oferece a capacidade de contra-alvos a longa distância, como caças, veículos aéreos remotamente pilotados e mísseis de cruzeiro. Um ambiente com maciça interferência de contramedidas eletrônicas. Tem mais, é um míssil que ele tem contramedidas e contramedidas a contramedidas do inimigo. Então, é um míssil muito inteligente, ele não é só inteligente. E ele, diferente, ele já traz uma tecnologia que, no passado recente, eu lembro bem disso, o ideal era que o míssil fosse 100% autônomo. Então, você lançava o míssil e esquecia que ele ia fazer o trabalho dele. Hoje em dia é o contrário. Você lança para que ele faça o trabalho dele, mas você ter a possibilidade de ter feedback eletrônico do míssil, principalmente para corrigir e trocar alvos quando ele chega próximo, vamos dizer assim, a questão do momento. E é isso que esse míssil também faz. É um alcance muito longo, eu não vou entrar na questão muito técnica, porque senão o pessoal vai ficar aqui mais cansado, né? Então, esse equipamento já foi testado nos Gripen, porque ele já é operado por outras modalidades do Gripen pela Suécia. Isso economizou muito para o Brasil. Tá? E ele já vem pronto para ser aplicado no nosso F-39. O Brasil passa assim para outro patamar. Por que você está trazendo isso? Normalmente a gente fala de geopolítica, política aqui, mas eu também falo de defesa, essa é a minha praia. Especificamente, a questão aérea eu não participo de nenhum programa. Acho que o único programa aéreo que eu participei foi, acho que da repotencialização dos helicópteros que passaram para o segmento da segurança pública, que vieram cedidos pela Força Aérea para a segurança pública no Rio de Janeiro. Mas fora isso, aí eu não participo de programas nesse segmento. Eu lido muito mais com veículos terrestres e marítimos. Mas a gente tem os colegas que participam e tudo que engrandece a nossa soberania, e soberania, no meu ponto de vista, é tudo que o Brasil pode participar do processo não só de compra, que isso aí muitos países podem, mas onde o Brasil possa ter acesso à tecnologia. No caso do Gripen, sim. No caso do míssil Meteor, não. Nós só estamos comprando. Essa tecnologia ninguém sequer vender. Mas, como eu conheço a base da indústria de defesa nacional, no momento que você tem acesso a determinados equipamentos, você dá uma boa olhada para ele e, de repente, ali pode te dar boas ideias. Inclusive, amanhã, na nossa live de membros, talvez seja até mais extenso, um dos assuntos que eu quero trazer é de uma experiência pessoal minha, em uma missão nos Estados Unidos, onde tinha lá um amigo conosco, que era um dos proprietários, a maior empresa do segmento de radar no Brasil, hoje faz parte, eu acho que, da Embraer, e uma experiência que nós tivemos dentro de uma estrutura militar americana. Né? Vou falar um pouquinho só, não tem nada demais, mas vou falar lá na área de membros. E o Brasil, às vezes, olha, pessoal, às vezes a gente precisa olhar 15 segundos só. 1 minuto, vai lá. E a gente já sabe, o brasileiro é muito bom nisso.
Olha, eu vou dizer uma coisa, se não fossem esses políticos aqui no Brasil, a gente estava muito longe. Né? Muita gente que atrapalha. Mas vamos lá, amanhã eu converso melhor isso. Mas eu fiz questão de trazer isso, é para ser celebrado pelo brasileiro, porque dá uma confiança. E eu vou dizer mais, tempos difíceis se aproximam no futuro, no âmbito da geopolítica. Eu falo isso desde 2011, que os períodos, principalmente após 2025, o mundo vai entrar numa fase, olha, de faíscas aí, entre países, entre potências. Porque nós já estamos há muito tempo em uma espécie de paz global. E como o mundo é cíclico, você tem... Os países investiram muito nas suas capacidades de defesa, produziram muito equipamento, e o país, quando se impondera, você sabe aquela pessoa que sempre foi muito coitada e de repente, né, sempre era zoada na escola e tudo, mas aí de repente ela vai e faz academia, faz Muay Thai e tudo, começa a ficar mais fortinha, ela não leva mais desaforo. Assim são muitos países nos últimos 50 anos. Países que se fortaleceram, foram para a academia, aprenderam Muay Thai e agora o pessoal quer botar isso para fora. Pessoal. Então o camarada não aceita mais baixar a cabeça. E a gente tem visto isso acontecer na crise lá na Eurásia, na crise do Mar do Sul da China e na questão do próprio Oriente Médio ali com o Irã. Então é inevitável que nos próximos 10 anos aí, eu acho que entre 2025 até 2030, a gente não tenha aí o desencadear de grandes conflitos. E aí é importante que o Brasil faça e tenha as suas capacidades de defesa, de soberania, antes disso. Né? Então é importante o avanço de muitos programas aí. E não se espante se nós não termos determinadas quantidades de defesa em quantidade. Porque o difícil é deter a tecnologia. Depois que você sabe como fazer, o resto, aí é uma área que eu entendo bastante, é mobilização. Ou seja, você desviar determinados segmentos, principalmente do processo industrial, para a produção em massa. Aí é muito rápido. Né? Aí aquilo que demora 2, 3 anos para ser construído, o pessoal começa a fazer em 30, 60 dias. Não duvidem disso. Tá? Aliás, o histórico, né, das grandes guerras falam a respeito disso. Então a gente está assim no caminho certo. Tá? Nesse sentido da defesa, sim. No sentido da política, aí tem muita coisa para a gente ir atrás, tá, pessoal? Então eu quis trazer essa abordagem, não do ponto de vista técnico, mas para você entender do ponto de vista estratégico, que o Brasil toma, assim, muitas dessas providências. Falei um pouquinho aqui, nesses dias, sobre a questão do 14X. Hoje eu ia até falar um pouquinho mais sobre o AVMTC. Eu gostaria que ele já estivesse sendo entregue às forças. Teve alguma questão de adiamento. Provavelmente você tem isso devido à questão da crise de saúde pública, que desviou recursos, né, da defesa para a gestão da crise. Porém, a gente vai olhar lá na frente que essa desculpa que eu acabei de usar é balela também. Porque quando a turma quer, pessoal, não tem problema. Você vai entender isso, por exemplo, quando nós falarmos aqui, ó, Congresso derruba veto de Bolsonaro e dedica 5,7 bilhões de reais para fazer campanha política. Né? Então, na verdade, é falta de prioridade no Congresso. Por isso, inclusive, que a gente precisa ter lá na frente uma boa defesa, né, nas bancadas parlamentares, uma bancada de defesa, de soberania. Isso é um assunto para mais para frente. Mas eu queria trazer esse tema aqui. Me diz aí se você gosta que a gente aborde dessa forma. Dá like, se inscreve e compartilha. A gente vai trazer mais desses assuntos aqui. Eu vou aprofundar mais esses detalhes.